Muito bom dia, meus amigos do Allan Kardec. Muito bom dia, meus amigos de casa que estão nos assistindo nesta manhã. Meu abraço aqui de Valinhos, cidade do Figo Roxo. Muito obrigado a todos que nos assistem. Hoje, a nossa palestra de uma maneira um pouquinho diferente, porque nós estamos aqui em casa, recolhidos por conta da recomendação das autoridades sanitárias, mas estamos na sua presença, fazendo esta corrente vibratória, que é muito importante para nós. Nesta manhã, nós gostaríamos de levar até vocês a palestra Psicosfera, nosso meio ambiente espiritual. Então, nós estaremos falando sobre a psicosfera, sobre o pensamento, sobre as ondas eletromagnéticas que envolvem o pensamento e que mudam tanto a nossa vida no dia a dia. Então, venham conosco, boa palestra para todos vocês, neste momento em que agradeço aos amigos aqui do Kardec, para que você receba, nesse esforço dos voluntários aqui da casa, esta palestra na manhã de hoje. Muito bem, falando de psicosfera, procurando no dicionário, nós descobrimos que a psicosfera é nada menos que a atmosfera psíquica, ou seja, é um campo de emanações eletromagnéticas que envolve o ser humano. Então, quando nós pensamos, nós produzimos matéria mental. Quando nós pensamos, nós determinamos o arranjo daqueles átomos, daqueles elementos universais que nos circundam e que são invisíveis. E assim se processa a psicosfera. A própria Terra, ela está envolvida na sua psicosfera e nós sabemos que os pensamentos humanos envolvem e muito comprometem a questão da psicosfera terrestre. Mas nesse começo do nosso estudo, ou palestra da manhã, nós vamos recorrer à Revista Espírita, num trecho no ano de 1866, no mês de maio, onde o Espírito Luiz de França, ele nos diz exatamente o seguinte: o Espiritismo vem, como o cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior pelas próprias consequências de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Então, quando nós pensamos, seja este pensamento bom ou ruim, mais leve ou mais pesado, ele influencia de alguma maneira na nossa vida, no nosso estar, e influencia também a vida de quem nos circunda, uma vez que nós, através dessas emanações fluídicas, nós determinamos a psicosfera espiritual. É como o ar que nós respiramos. Se nós colocamos aqui uma flor, por exemplo, essa flor emana um perfume, exala um perfume, e nós sentimos no ambiente todo o perfume dessa flor. Da mesma maneira, quando nós acendemos aqui um fogo ou botamos fogo em algum material e cria-se aqui uma fumaça, uma fumaceira, o que vai acontecer? Nós também, todos, vamos sentir, de uma maneira ou de outra, a influência no nosso nariz, nos nossos olhos, na nossa pele, a questão dessa fumaça que se propaga. Assim funciona a psicosfera. Mas terminando aqui o trecho da Revista Espírita, ele diz assim, a Allan Kardec: o mundo invisível que vos cerca é para vós esse livro de vida, onde tudo se inscreve com uma incrível fidelidade. E a balança da justiça divina não é senão uma figura que revela cada um dos vossos atos. Mais à frente ele diz: é desse certo modo o peso que sobrecarrega a vossa alma e a impede de elevar-se. Então, nós podemos concluir daí que, conforme a nossa interpretação da vida, conforme o que nós falamos, pensamos, agimos,
nós vamos determinar esta atmosfera espiritual que nos circunda, que vai determinar o nosso corpo, o nosso espírito e também aqueles que estão do nosso lado. Então, a interpretação mental de cada um é muito importante, criando este campo vibratório que nós estamos falando. Então, diante de cada fato, diante de cada situação, diante de cada vivência que nós temos no dia a dia, nós vamos exercitar nossos sentimentos e esses sentimentos estarão influenciando sobremaneira na nossa vida e no nosso dia a dia. Meus amigos, vamos recorrer ainda ao capítulo 8 do excepcional livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde no livro Associação, ou melhor, no capítulo Associação, diz Emmanuel o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, cada um de nós vai criar o seu mundo particular, que começa na mente, no pensamento, pode se expressar por palavras e também por atos, e vai influenciar a vida e o pensamento dos outros e também, por conseguinte, o ato dos outros. Vocês já conhecem a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Nessa pergunta, Allan Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E responde para Allan Kardec o espírito: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, tem pessoas que são mais sugestionáveis, tem pessoas que são menos sugestionáveis. Mas esta associação de ideias é muito importante para a formação da nossa psicosfera. Então, veja lá o que nós vamos pensar. Veja lá em que associação de pensamentos ou com quem nós estamos nos associando em pensamento, nós vamos escolher. Isso vai determinar o nosso bem-estar, o nosso entendimento intelectual, mental. E lembramos aqui também a veneranda Joana de Ângeles, quando ela diz: o teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. O teu pensamento é fonte de vida que não podemos descurar. Evidentemente que Joana, neste descurar, ela está se referindo à negligência, à ignorância. Então, o teu pensamento é fonte de vida que nós não podemos negligenciar ou ignorar. Muito bem, vamos ao espírito Hamed, e ele diz o seguinte sobre essa questão: vivemos onde o pensamento nos coloca e que através do pensamento criamos formas mentais que não são passivas e agem intensamente em torno do seu Criador. Ou seja, essas formas mentais, elas são dinâmicas, elas vão mudando conforme nós vamos pensando. E elas agem intensamente em quem emana esses pensamentos. É formada, então, uma atmosfera fluídica, estamos refletindo aqui Hamed, ou seja, a psicosfera, o nosso meio ambiente espiritual, de acordo com a faixa vibratória a que nós estamos emanando ou nos relacionando. É por isso que nós conhecemos gente que é muito agradável e que é muito gostoso ficar perto. Então você chega perto de uma pessoa, a gente se sente bem, tem vontade de abraçar, de cumprimentar, de conversar com ela, aquele papo flui, não é? É uma pessoa que nós chamamos de gente agradável. Da mesma forma, nós temos a gente tóxica. Aquela pessoa tóxica é a pessoa que você não consegue ficar perto. Você chega perto, parece que você até arrepia. E arrepia mesmo, não é? Você fala, nossa, eu estou sentindo até uma coisa que parece que alguma... E acontece mesmo, porque são
as emanações mentais. Então tem gente que você chega na casa dela, é um ambiente pesado, você não consegue ficar, você quer ir embora logo. A pessoa oferece um copo d'água, você nem toma por via das dúvidas, para que não faça mal. Então, isso é determinado pelo pensamento, isso é determinado pelo que nós estamos emitindo. Ora, ainda no Pensamento e Vida, Emmanuel cita o sábio grego Demócrito. Demócrito viveu 460 anos antes de Cristo. E ele dizia, Demócrito, que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição de pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecendo e também tudo o que existe aí na natureza. Então, gente, o pensamento, ele realmente é muito importante para aquilo que nós queremos para a nossa vida. O pensamento é o primeiro passo para que vá se criar essa atmosfera espiritual a que nós estamos nos referindo nesta nossa palestra, nessa nossa conversa aqui no dia de hoje. Então, vai depender de nós a escolha dos nossos pensamentos e vai depender de nós também com quem nós queremos nos relacionar. Evidentemente que nós vamos, disse lá Emmanuel, no capítulo Associação, já citado hoje, que nós vamos de encontro exatamente com as pessoas que nós nos sentimos melhores. Isso aí é associação. Então, quem tem vícios, por exemplo, o álcool, o cigarro, outros vícios mais pesados, evidentemente que ela vai se relacionar com pessoas que têm a mesma iniciativa, o mesmo hábito. Aqueles que gostam de rezar vão na igreja, lá vão encontrar gente que gosta de rezar também. Aqueles que gostam de passear, de se divertir, vão encontrar lugares e vão encontrar pessoas que também, com certeza, vão se divertir. Assim é a associação. Assim é que nós vamos nos relacionar de acordo com os nossos pensamentos. E vocês já imaginaram, quando nós desencarnarmos, por exemplo, nós vamos nos relacionar com quem? Se nós somos mentirosos, vamos nos relacionar com espíritos que faltam com a verdade. Se nós somos egoístas, vamos nos relacionar com espíritos que não gostam de repartir nada. Se nós somos sovina, mão de vaca, como se diz no popular, nós vamos nos relacionar com espíritos egoístas também. E assim por diante. Espíritos agradáveis com espíritos agradáveis. Espíritos mais pesados com espíritos com um pensamento semelhante ao nosso. Então, nós podemos concluir que nós podemos mudar a psicosfera que nos envolve. Por exemplo, através do passe magnético. Então, nós vamos à casa espírita, recebemos lá o passe. Então, o médium passista impõe a mão e ele faz uma descarga fluídica no nosso corpo, por conseguinte, no nosso espírito. O que esse médium está fazendo? Ele está fazendo uma mágica? Ele está fazendo um procedimento desconhecido da ciência? Não. Ele está fazendo uma descarga de energias e nesta descarga de energias ele pode mudar a nossa psicosfera. Então, nós precisamos ficar atentos a este momento que nos envolve, a este momento de mudança dessa psicosfera. Nós sabemos que a pessoa que recebe o passe é tão importante como aquela que dá o passe. Porque se ele não estiver pensando, se ele não estiver sintonizado naquele momento com o médium passista, ele vai então não receber o que ele poderia receber. Então, neste momento, ele vai receber de acordo com o seu pensamento.